Peixoto Camargo. Eu nasci em Vacaria, em 6 de agosto de 1946. Uma curiosidade dessa data é que eu nasci no aniversário de Hiroshima, que foi em 6 de agosto de 45. E eu tenho um irmão que é muito generoso que fez o seguinte comentário a propósito disso, que se a gente ver retrospectivamente, do ponto de vista histórico, foi uma bomba por ano. Isso é pura generosidade familiar. Mas é uma data marcante na história da humanidade. Eu sou filho de fazendeiros. E eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano primários na fazenda com professoras particulares. Tinha 2 professoras que nós éramos 3 irmãos separados por 13, 14 meses. Nós fomos alfabetizados na fazenda. E nós viemos para Vacaria, o pai comprou uma casa para fazer o 4º ano, o 4º ano primário, que foi no Colégio Marista em Vacaria. Concluído essa etapa do ginásio, na época, segundo grau, eu vim para Porto Alegre para fazer o que na época era o científico, que eu fiz no Colégio Rosário, pela mesma corrente marista. E fiz vestibular para a faculdade. Na época os vestibulares eram independentes, né? Podia fazer vestibular para quantas faculdades quisesse, mas em provas separadas. Eu fiz em Porto Alegre só e passei na URGS e na Católica, que se chamava assim na época, e eu preferi fazer o curso na URGS, onde eu me formei em 1970. E quando terminou o curso, eu já estava muito inclinado para a cirurgia torácica, porque eu sempre decidi, não tinha nenhuma dúvida em nenhum momento da minha vida que eu ia ser cirurgião. E eu acompanhava os cirurgiões que estavam disponíveis, cirurgião disponível mesmo para cirurgião geral, porque era mais comum. Então eu auxiliava cirurgiões que faziam cirurgia abdominal. Na época não havia videocirurgia, de modo que todas as cirurgias eram abertas. E eu operei auxiliei durante muito tempo um cirurgião geral que operava muita via biliar, o que significa cirurgia de mulheres obesas. O que fez com que eu desenvolvesse uma ojeriza pelo abdômen. Porque as mulheres obesas têm uma gordura abdominal exagerada, que é o que a gente chama de epíplo, que é uma estrutura que parece muito infeliz de estar onde está, porque ela quer sair da cavidade. Se abre o abdômen de alguém, o epíplo salta para fora. Na hora de fechar, que era a parte que me competia a fazer, era um sufoco, porque o epíplo não queria ficar dentro da cavidade, tinha que dar relaxante muscular. Era a parte mais chata da cirurgia que me cabia completar. E aí, isso atrapalhou um pouco a minha ideia de ser cirurgião, até que um dia, uma madrugada, na verdade, eu auxiliei um cirurgião geral numa cirurgia de tórax no hospital de pronto-socorro, onde internou um paciente esfaqueado. Quando eu vi o tórax aberto, foi uma revelação. Porque é exatamente o oposto do problema do abdômen. No tórax não tem nenhuma vista de querendo sair, está todo mundo feliz lá dentro. O pulmão murcha quando a gente abre o tórax e a gente tem a possibilidade de contemplar a elegância anatômica das vísceras do tórax. Eu não tinha nenhuma dúvida o que eu ia ser depois daquela visão. E eu me lembro da ansiedade com que eu aguardei o clarear do dia para descobrir onde se podia fazer cirurgia torácica em Porto Alegre. E de manhã cedo, assim que eu saí do plantão, eu fui direto no pavilhão Pedra Filho, onde me disseram que o professor Ivan Faria Correia era um cirurgião considerado o melhor cirurgião da cidade naquele momento. E foi uma experiência muito interessante, porque quando eu cheguei e encontrei o Dr. José Moreira, que era um estagiário de clínica, e contei a história, ele me levou pela mão para conhecer o professor Ivan. E o professor Ivan disse, ele foi de uma crueldade terrível no primeiro contato. Ele disse, fico contente que você tenha tido essa ideia, mas eu tenho a impressão que você não tem a menor noção do quanto você não sabe de medicina. Mas eu preciso te dar os parabéns porque você escolheu o lugar para descobrir isso com a maior rapidez possível. Quer dizer, um lugar que te permitia descobrir o quanto você era ignorante
parecia uma provocação plena, né? E um pouco motivadora para quem estava chegando. Mas essa relação, ela foi se ampliando em afeto. Ele não tinha filhos e ele, claramente, depois de algum tempo, me adotou. E eu me lembro de um episódio, para mim foi inesquecível. Eu estava no segundo ano de residência e eu estava arrumando umas gavetas no consultório dele. E ele era um desorganizado, ele tinha uma gaveta que ele colocava tudo lá dentro, assim, desde fotos, poemas que ele escreveu no guardanapo numa noite de pileque, ou um recorte de jornal. E aí, de repente, eu me deparei com uma manchete do Diário de Notícias que anunciava a realização do primeiro transplante de coração na África do Sul pelo Dr. Christian Barber. E aí ele me disse: um dia nós ainda vamos transplantar pulmões. Eu achei aquilo meio delirante, mas para mim o significado estava no vamos transplantar pulmões, porque isso significava que ele estava me incluindo no projeto de futuro, e para mim tudo que eu queria naquele momento era continuar trabalhando no pavilhão depois que terminasse a residência. Foi uma época muito, muito marcante da vida, esse desafio da aceitação, né? Porque fazer cirurgia torácica naquela época, mais do que hoje, significava vínculo com algum serviço grande. Você não podia ir para o interior fazer cirurgia torácica, porque uma cidade de pequeno, médio porte não comportaria a atividade de um cirurgião de tórax, e não tinha muitos lugares para fazer. A experiência inicial foi sofrida porque muito pouco tempo depois o meu mestre morreu. Ele morreu com 53 anos. Eu tinha 31 anos quando eu assumi a chefia de serviço. Isso foi um desafio assim terrível. Eu tinha pesadelos recorrentes, terríveis. Eu sonhava com hemorragias, com necroses, com fístulas. Aquilo era um tormento, eu dormia mal. A coisa foi não crescendo, e aí aconteceu um episódio que marcou a minha relação, fortemente a minha relação com meu pai, que sempre foi uma relação muito generosa e muito doce. Uma quarta-feira, eu peguei o carro e fui para Pacaembu para contar para o meu pai o quanto eu estava sofrendo com essa situação que me expunha a uma exigência para a qual eu não tinha treinamento suficiente. Quer dizer, eu me sentia, não fraudando, mas assim, ameaçado por estar cumprindo uma tarefa que eu não me sentia completamente treinado. Meu pai ouviu as minhas queixas e aí fez duas perguntas. Ele era um homem de muito poucas dúvidas. Ele fez duas perguntas. Primeira pergunta: tem algum lugar melhor do que o Pavilhão Pereira Filho para fazer cirurgia de tórax? Eu disse que não. E se você desistir, eles colocam outro em teu lugar? E eu admiti que sim. Aí ele chamou a minha mãe e disse: Zeli, prepara a janta mais cedo, porque o nosso doutor vai ter que voltar para Porto Alegre hoje mesmo, porque ele não pode gastar mais um dia útil choramingando. Eu tenho assim, muita saudade do meu pai, mas eu tenho muita saudade do quanto eu amei naquele dia, porque ele me ensinou de maneira assim, didática, definitiva e forte, que a gente tem encruzilhadas na vida em que a tomada de decisão é um exercício de solidão doloroso. E não tem como ninguém te ajudar a fazer por ti. Então, isso foi eu voltei com uma energia de lá, que era assim, exatamente o que eu precisava, né? Um acolhimento por aparente abandono. A vida é tua e tu tens que tomar uma decisão definitiva. Isso foi um momento inesquecível para mim. Eu tenho falado disso, preocupado com como é que as pessoas escolhem ser o que vão ser a vida toda. E o receio que eu tenho, e eu tratei de evitar que isso acontecesse com os meus filhos, é que as pessoas muitas vezes tomam decisões a respeito do que fazer em bases completamente fantasiosas. Alguém que ele projetou, que queria copiar, o que queria ser, e não tem nada a ver com a realidade que ele vai viver. Eu, por sorte, acertei, mas por pura sorte, porque não tinha nenhum médico na família. E eu anunciei muito precocemente que eu queria ser o Dr. Cássio. O Dr. Cássio era um médico da família, que era um fidal, um homem de uma elegância impressionante. E aí aconteceu um negócio curioso. Eu era garoto,
garoto, tinha 5 ou 6 anos, e já anunciava que queria ser o Dr. Cássio. Já tinha operado as bonecas da minha irmã, que ficava enlouquecida, eu tirava, abria a barriga das bonecas para ver o que tinha dentro. Mas aí eu comecei a ouvir histórias de que o sujeito estava tão mal que tinham chamado o Dr. Antunes em Lages. Eu achei aquilo estimulante. Ou então, assim, sabe que o cara morreu apesar de terem chamado o Dr. Antunes? Eu lembro da cara de surpresa do meu avô, que é uma pessoa que eu tive uma relação afetiva muito forte, um dia que eu segredei para ele: vô, eu não quero mais ser o Dr. Cássio, eu quero ser o Dr. Antunes. Ele primeiro resmungou porque achou que tinha um pouco de traição nisso, mas era uma relação clandestina, ninguém sabia mesmo, né? De modo que ficou por isso mesmo. Mas daí nasceu um presente da vida. 32 anos depois, eu operei o Dr. Antunes. Ele apareceu no consultório, já tinha 77 ou 78 anos, tinha se aposentado, era um médico reconhecidíssimo em Lages, Santa Catarina, e ele me disse que tinha me procurado porque ele tinha 2 nódulos no pulmão e um passado de um câncer de rim. E eu operei, ficamos muito amigos, um grande contador de histórias. E a visita dele era a última do dia, porque eu precisava alongar a história mesmo. Quando chegou na hora de ir embora, ele quis me pagar. E eu disse que não ia cobrar dele, porque ele era meu colega. Até depois me senti constrangido de dizer que eu era colega dele, ele era meu ídolo. E ele me disse: não é isso, eu me aposentei, não sou mais médico, eu sou muito rico, eu não tenho herdeiros, vocês me cuidaram muito. Então eu vou ter que lhe contar por que eu não posso lhe cobrar. E aí contei essa história da troca de modelo do Dr. Cássio para o Dr. Antunes. Ele chorou muito com essa história. E quando nós estávamos abraçados, chorando, entrou o clínico do caso, que não sabia nada do que nós estávamos conversando, e disse: o senhor não precisa chorar, o seu caso não é tão ruim. Imaginando que ele estava chorando pela doença. E aí ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse: não, sossegue, porque pelo que eu acabei de ouvir do meu doutor, eu acabei de ser salvo. E foi uma relação afetiva que se prolongou até que ele morresse aos 86, 87 anos. Mas foi um grande presente da vida que me deu essa coincidência de tratar quem eu tinha idolatrado na primeira infância, né? Eu tinha 6 ou 7 anos. Nós tínhamos na época era muito mais comum do que hoje, as repúblicas, né, de estudantes. E por essas coisas de proximidade se estabelecia um núcleo de, em geral, estudantes da mesma cidade. E aí tinha um núcleo desses na Tomás Flores, aqui a 2 quadras do Colégio Rosário, 348, a gente até cantava Corrientes, 348, né? Era ali, 348. E ali tinham 11 vacarianos, fazendo faculdades as mais variadas, né? E eu acho que foi uma época muito boa da vida, porque viver em comunidade nesta fase da vida, né? Eu quando vim para Porto Alegre eu tinha 15 anos, ia fazer 15 anos. Então foi uma época muito dura, assim, de afastar da família e tal, mas o suporte era o convívio com os amigos do ginásio que tinham vindo juntos, de modo que era uma parceria confiável. E acho que foi uma época muito educativa. Se morar numa pensão tem o efeito de servir o exército. Se aprende a viver em comunidade, a respeitar o direito dos outros e impor as suas exigências, tá? Mas com respeito do espaço alheio. Acho que é uma época muito boa. Para mim foi uma experiência sofrida no seguinte sentido. Eu fiz o científico, o primeiro e o segundo ano foram maravilhosos. No terceiro ano, que era o ano mais importante para a preparação para o vestibular, eu aprendi a jogar sinuca. E tinha um primo meu, que foi meu primeiro amigo, João Alfredo Acolano, um grande cara, que depois formou em engenharia. Nós aprendemos a jogar sinuca. E aí a gente ia para lá, assim, para jogar só uma. Jogava uma, aí o perdedor, não, tem que dar revanche. Aí empatava a negra, e aí nós jogávamos a tarde toda. Quando eu me dei conta, em setembro do terceiro ano, eu não tinha começado a preparar vestibular e vários já estavam fazendo o cursinho, porque já começavam a existir os cursinhos
pré-vestibular é mais ou menos no final dos anos 60, no meio dos anos 60, começaram os cursinhos. Eu não tinha feito cursinho, não tinha feito nada. Quando eu terminei o terceiro ano, e eu acabei, em outubro eu já estava aprovado, eu peguei um colega, meu conterrâneo, que estava fazendo vestibular pela terceira vez e tinha uma mala de livros de cursinho para vestibular. E fomos para a fazenda do meu pai. E aí eu estudei de verdade. De verdade. Eu estudava 14, 15 horas por dia. Eu me lembro assim do desespero de sair. Sabe quando fica muito tempo lendo, quando no fim da tarde saía para andar na fazenda, para arejar um pouco, tinha até uma dificuldade de focar a visão. Né? E aí aconteceu um negócio muito chato, que era a família querendo me tranquilizar e dizer assim, calma, não se estresse tanto, você é jovem, se você não passar, ano que vem você passa. E eu achava aquilo o fim do mundo, vamos dizer, todo esse esforço para ganhar experiência, só um pouquinho. No fim, meu pai, de novo, foi quem disse a coisa que eu precisava ouvir. Quando chegou finalmente o dia de vir para Porto Alegre para fazer a prova, as provas, ele me levou na rodoviária para pegar o ônibus às 6 da manhã, uma coisa assim, e ele me deu um abraço muito apertado e me disse o seguinte, vai lá e mostra para esses caras que nessa família também tem pedigree. Eu chorei no ônibus quando eu me lembrava disso, e assim, da força do abraço, o cheiro da loção de barba, eu tenho isso muito, porque ele tinha acabado de fazer a barba, e do cheiro bom que meu pai tinha, né? Então foi assim, mas a coisa que você precisava ouvir para enfrentar o que vinha, e todo o medo do desconhecido e a fantasia do vestibular. Eu achei muito bom fazer o vestibular, apesar da exigência mais física do que intelectual, porque você fazia uma prova de manhã na URGS, de noite na Católica, de manhã na URGS, de noite na Católica, uma coisa louca aquilo. E as matérias eram diferentes, a gente fazia física de manhã numa, português, redação na outra, e uma loucura aquilo. Isso durou de segunda a sexta, com provas à noite na Católica, segunda, terça, quarta e quinta, e de manhã na URGS, segunda, quarta e sexta. E aí Deus te abençoe. E muita gente saiu depois disso para fazer Pelotas, para fazer Santa Maria. Eu não fui, eu achei que eu tinha ido bem, não fui. E deu, graças a Deus, deu, tanto que eu pude escolher depois até onde eu queria fazer. Né? Mas foi uma experiência sofrida muito para mim, foi a preparação. Quando eu me dei conta, eu fui na secretaria da Faculdade de Medicina para pegar os conteúdos do que afinal caía no vestibular. E eu descobri que no Rosário, muitos daqueles pontos não tinham sido ensinados. Né? Aquilo para mim foi assustador. Eu realmente tive um trimestre de pânico no fim daquele ano em que eu completei o terceiro ano científico. A minha formação na URGS significava, onde no Instituto de Biociência, né, ali na Faculdade de Medicina, até o terceiro ano, das chamadas cadeiras básicas. Né? E como eu tinha uma compulsão por cirurgia, eu me transformei no que se chamou sempre de rato de enfermaria, que era o cara que estava sempre à espera de que alguma coisa aparecesse que ele pudesse ajudar. Eu hoje digo isso para os residentes, se eu tivesse que fazer residência de novo, eu ia conseguir a residência onde eu quisesse, porque eu sabia como me oferecer para trabalhar. Né? Eu hoje vejo o cara vai fazer estágio e ele fica observando um olhar de paisagem, não se oferece para entrar em cirurgia, para empurrar a maca, para colocar o paciente na mesa. Né? As pessoas ficam com um ar doutoral assim, desde o primeiro momento. Né? Isso não abre espaço para ninguém. Então, muito cedo na Faculdade de Medicina já eu me oferecia para auxiliar, não tinha muito como auxiliar, mas eu lembro que eu aprendi a lavar a mão para entrar em campo cirúrgico no segundo ano, quando nenhum estudante de medicina tinha chegado sequer perto de um centro cirúrgico. Quando começou a parte mais hospitalar, aí começou o meu vínculo com a Santa Casa. Né? Uma outra escola muito importante para mim foi o pronto-socorro. No quarto ano de medicina, a gente fazia prova para estagiário no pronto-socorro, que era um estágio semanal de 24 horas. Durante 24 horas ia rodando aquilo, né, com pessoas, com estudantes
acompanhando as enfermarias, as salas de emergência, a sala do gesso, ficavam rodando. Mas era uma atividade muito interessante e é impressionante quando você expõe o estudante ao contato com um doente grave. E claro que nenhuma autonomia para fazer nada, mas isso ia dando experiência. E depois de algum tempo, o plantão já não era mais uma coisa sofrida como era no primeiro momento. Então, para mim, o pronto-socorro teve esse efeito assim de quebrar um pouco essa grande angústia do que eu vou fazer se o indivíduo pode ser que morra. Né? Isso era um dilema assustador. Depois desse episódio da cirurgia na madrugada no pronto-socorro, que eu decidi que eu ia ser cirurgião de tórax, eu estabeleci um vínculo que durou a minha vida toda, até hoje, nunca mais saí de lá, no Pereira Filho, que era o hospital de tórax, que esse fim de semana completou 50 anos, e eu me dei conta que eu vivi lá 46 desses 50 anos. Eu conheci o Pereira Filho, um menino de 4 anos, começando cuidado do paciente, que hoje não existe mais, era um hospital muito de tuberculose naquela época. E esse vínculo marcou a minha vida. Eu só deixei de viver no Pereira Filho quando eu fui para os Estados Unidos. E voltei logo de saudade, quer dizer, era um cordão umbilical que eu preservei para o resto da minha vida. E a Faculdade de Medicina da URGS sempre teve figuras assim muito místicas. Eu acho que a imagem do professor, do acadêmico mesmo, né, se diluiu muito na modernidade. Você não tem mais aquelas grandes figuras. Por exemplo, eu consegui conviver assim no restinho da vida do professor José Fernando Carneiro, que foi o idealizador, o consultor do Pavilhão Pereira Filho. Quando ele morreu, eu era estudante, mas eu tive aula com ele e me encantava a erudição dele, a capacidade de falar sobre temas não médicos, com um brilhantismo impressionante. E quando ele morreu, o professor Nelson Porto, que foi uma pessoa que marcou a minha vida definitivamente, assumiu a direção do hospital. E quando eu cheguei no pavilhão como estagiário, eu fui levado pelo Dr. José Moreira, que trabalhava com ele, com a informação de que eu queria ser cirurgião. E eu me lembro que ele me olhou assim como se eu tivesse uma deficiência física, porque ele, muito intelectual, naquela época se supunha que o cirurgião era um cara mais afeito a coisas manuais, né? Não devia ser uma pessoa muito cerebral. Mas foi, paradoxalmente, a pessoa que mais me auxiliou, não sendo cirurgião, porque ele era um radiologista com noções de anatomia que raras pessoas têm. Ele foi, na fase áurea da vida dele, uma das pessoas que mais soube patologia, por exemplo. Uma das pessoas que mais soube filosofia, matemática, física. Era uma cultura humanística impressionante. Né? Eu, quando vejo meu mestre muito velhinho, ele está com quase 88 anos, e já assim um pouco lento, me dá uma pena dos estudantes que perderam esse convívio, que foi a coisa que mais estimulou a minha vida intelectual, foi conviver com o Nelson Porto. E ele era um professor de um nível de exigência que ele puxava tudo para cima. Ficar perto do Nelson Porto era uma coisa contagiante, porque era impossível ser lento, desinteressado, você não sobrevivia ao convívio. Né? Tamanho o nível de exigência que ele tinha em relação a si mesmo e a todas as pessoas que trabalhavam ou se aventuravam a ficar perto dele. Esse é o tipo de pessoa que oferece uma energia para um hospital ou para qualquer organização que só quem teve o privilégio de conviver que tem noção. Né? Eu acho que foi certamente na minha vida médica a pessoa mais influente. Estou lançando um livro que eu dediquei a ele, e a dedicatória é assim, a minha homenagem ao Dr. Nelson Porto, um modelo que eu tentei imitar a vida inteira e não consegui. Mas nunca ter desistido justificou-me, porque foi exatamente isso que aconteceu. Né? Não desistir de copiar o mestre era um impulso para fazer as coisas mais e melhor. Como eu me formei em 70, isso significa 1965, início da Revolução. E aí houve um episódio que foi muito marcante para a minha turma, que era uma estratégia muito abjeta, que era o filho do militar
passava na Faculdade de Medicina do Interior, Federal, em geral de Pelotas, um vestibular que sem dúvida era mais fácil. Aí ele conseguia um emprego num órgão federal, que praticamente sempre era o Correio, onde ele conseguia um turno da meia-noite às 6 da manhã, um horário que o Correio funciona intensamente, você sabe. E com isso ele preenchia os critérios legais para impor a transferência para uma faculdade em Porto Alegre. Criou-se então a figura inacreditável do paraquedista. E o paraquedismo foi o nosso objeto de repulsa o tempo todo. Em 1965 nós tivemos 3 paraquedistas que pretenderam acompanhar a nossa turma e não suportaram. Não suportaram porque assim, entraram os paraquedistas e os 125 alunos saíram da sala de aula. O professor deu aula para quem quiser. E ninguém é feito para esse tipo para suportar isso. Nem era uma coisa pessoal, era uma coisa contra a causa. Né? Tinha um mote mais digno e de exigência, porque a faculdade tinha um vestibular terrível, não sei, 10 para 1, o indivíduo passava na escola e ficava um estratagema desse, não. Nesta época a gente apanhou bastante, porque a gente não tinha noção de organizar protestos em rua, né? Então eu me lembro uma vez, nós fomos uma ingenuidade assim terrível. A gente resolveu fazer um protesto naquele espaço que tem na frente do Salão de Artes da URGS, que tem 2 entradas, tem 2 ruelas que se convergem ali e tem uma passagem. Então, imagina que lugar estrategicamente mais infeliz para organizar um protesto. Era um brete. Quando nós estávamos no auge do protesto, estacionou de cada lado dessa ruela 2 comburões da polícia de choque. E nós apanhamos que nem um cachorro, assim, porque não tinha para onde sair. Uma experiência, assim, uma pancada de cacetete na cabeça, eu sei que barulho faz. Você fica com um zumbido nos ouvidos durante horas. E tu tem um apito de fábrica e parece que os operários vão sair pelos ouvidos. É complicado. Mas foi uma época também de politização, né? Que é uma coisa que você vê hoje a juventude perdeu. Né? Eu tenho muita saudade da minha escola como estímulo de politização. A gente lia filosofia para debater. Eu tinha um colega de turma que depois fez psiquiatria, que ele falava do Descartes com tanta familiaridade que ele dizia, como diria René, isso é uma intimidade humilhante, né? Mas aquilo significava a preparação para o diálogo, para o debate. Né? E eu fico muito decepcionado quando eu vejo que a juventude atual, eu dou aula na faculdade desde 74, eu fico deprimido de ver que eles não têm a preocupação com o pensamento político que construiu a época. Né? Quer dizer, nós pensamos assim por quê? Nós somos de tal maneira em função de que evolução? Você não vê essa preocupação em debater, as pessoas parecem dispostas a aceitar o que lhes é imposto sem argumentação, sem protestar, sem nenhum tipo de indignação. Eu tenho muito medo quando o país perde a capacidade de indignação. Quando você começa a aceitar o que está acontecendo sem protestar, porque você não está a fim de argumentar ou de debater, e isso é um empobrecimento social que tem um preço muito alto. Dessa época eu tenho muita saudade do Bar Alasca aqui no Oswaldo Aranha, onde eram organizados esses seminários de debate político. Todas as correntes políticas não precisavam ser. Eu não me importava que as pessoas fossem rotuladas de direita ou esquerda. Eu queria que as pessoas argumentassem. Né? E isso é que enriquecia. Isso é que era o real valor de participar desses encontros. Os paraquedistas não ficaram. Não. Os paraquedistas, aliás, mostraram uma resistência importante, interessante, mas depois de um tempo
nós não somos afeitos à exclusão. A gente tem um limite, assim como se sabe que as pessoas têm um limite de sofrimento para a tortura, por exemplo, isso é uma forma de... Esse bullying, né, que não se chamava bullying na época, mas era um bullying, também tem um preço. Né? Não é afeito, ninguém é afeito a suportar isso. Eu fiz a residência aqui e terminou em 74, tem uma parte de cirurgia geral, depois cirurgia torácica. Aí eu fiz mestrado em pneumologia, que foi o primeiro mestrado em medicina interna no Rio Grande do Sul, foi de pneumologia da URGS, e era o que tinha para fazer, não era de cirurgia, de clínica. E desde sempre, eu não sei, talvez até com a manchete do Diário de Notícias, que eu fiquei influenciado, mas eu pus na cabeça que eu ia fazer transplante de pulmão. E aí decidi fazer um trabalho experimental em cães, que foi feito no laboratório experimental do Instituto de Cardiologia, com transplante de pulmão em cães. Em final de 78, teve um congresso pan-americano no Rio de Janeiro. E esse trabalho foi aceito para apresentação. A apresentação foi o último tema de uma manhã. Quando eu terminei de falar, tinham dois desconhecidos no pé do pódio que me convidaram para almoçar. Os dois eram cirurgiões da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Clínica fantástica. Eles ouviram na minha apresentação o que eu anunciei que seria a continuidade do projeto. E a justificativa para o almoço é que eles queriam me convidar que eu fizesse a complementação do projeto na Clínica Mayo. E eu achei uma coisa inacreditável, deslumbrante, mas eu queria mais. Porque o que eles me ofereceram era trabalhar, era o que se oferecia, e até hoje continua sendo o que se oferece para um estrangeiro que chega nos Estados Unidos, que era trabalhar no laboratório experimental. Só que eu não queria trabalhar no laboratório experimental de transplante, porque era um dia da semana para cada órgão. Eu queria fazer transplante de pulmão. Se todo mundo que ia fazer treinamento para transplante de fígado, tinha que aguentar o coração, rim, pâncreas, fígado, pulmão, para ter o dia dele da semana que me interessava. Eu resolvi blefar. E depois eu fiquei com medo que eles percebessem que era blefe. Eu disse, olha, eu não posso aceitar. Eu só posso fazer transplante de pulmão, que era sábado, para ter uma ideia de quanto o pulmão andava desprestigiado na época. Eu só posso fazer no sábado se eu tiver chance de acompanhar o professor Spencer Payne, que foi um dos maiores cirurgiões de tórax do mundo na década de 80. Se eu tiver chance de acompanhar o professor de segunda a sexta, eu aceito trabalhar com transplante de pulmão no sábado. E eles pediram uns dias para pensar, que foi um horror para mim. Imagina se eles percebessem que eu estava blefando. E aí, a minha surpresa foi quando eles aceitaram. E eu então fui para a Clínica Mayo para fazer duas coisas maravilhosas. Trabalhar no laboratório de transplantes, que não tinha nada equivalente no mundo. Aliás, tinha recursos no laboratório de transplante de animais que eu nunca tinha visto em sala de cirurgia de humanos aqui. Né? E ainda o privilégio de trabalhar com grandes cirurgiões torácicos de segunda a sexta-feira. E eu fiz um fellow de cirurgia torácica nesse lugar maravilhoso. Quando terminou o meu projeto, eu fui convidado a ficar lá. Mas eu sou um aborígene incorrigível, né? Eu tinha saudade da água da praia, eu tinha saudade do sebo que tem ali na esquina da Marechal Floriano com a Duque. Eu tinha saudade do Estádio Olímpico, eu sou gremista intratável. Então, aquilo tudo para mim era Eu, na verdade, fiz o tempo que eu fiz de pós-graduação olhando para casa. Tudo que eu participava, tudo que eu auxiliava, tudo que eu me envolvia, era com a visão de o que eu posso disso levar para Porto Alegre. Só que eles não se convenciam que eu não ia aceitar e me deram um prazo. Eu me lembro que eu voltei no mês de junho
E eu tinha um prazo, até 5 de setembro, para decidir se eu não queria mesmo voltar para lá. E era quando eu poderia fazer a prova de qualificação para ter o título de médico americano, né? Para poder um green card para trabalhar como cirurgião torácico. Foi o pior inverno da minha vida, né? Porque eu tinha a noção de quanto maravilhoso era o lugar e tinha voltado no pior momento da Santa Casa. Em 83, o que se falava era assim, vai fechar, vai fechar. A Santa Casa está quebrada, tinha denúncias de irregularidades, tinha tudo de ruim, vai fechar. Cada fim de mês era um horror, porque a direção tinha que recorrer ao governador do estado para pagar a folha dos funcionários. Era um horror. Então, o momento não podia ser mais dramático. Eu tinha aberto mão de um lugar maravilhoso para fazer uma escolha pela pobreza. Né? Mas hoje, vendo retrospectivamente e considerando tudo o que aconteceu em relação à Santa Casa, claro que eu fiz a escolha certa. Né? Não tem nada mais estimulante do que fazer coisas onde tem coisas por serem feitas. Porque lá estava muito bonito tudo, mas estava tudo muito pronto. E quem é feito a desafio não gosta de coisa pronta. Não gosta de seguir a Bíblia porque está tudo pronto. Não, o desafio era construído. Eu hoje dou graças a Deus que por todas as razões menos dignas assim de ser um aborígene tratável, de ser um provinciano, então, apesar disso tudo, eu fiz a escolha certa, não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Uma coisa que me ajudou também aí meio indiretamente é que eu não gostava nada do cara que era o segundo do serviço e que quando o meu chefe, que já era velhinho, se aposentasse, ele seria o meu chefe. Isso me ajudou muito a decidir ir embora. Mas eu viria de qualquer jeito porque a minha raiz estava aqui, sempre esteve. Eu tive sempre uma ligação não constante com o Hospital Moinhos de Vento, onde na época da Santa Casa Pobre, em que a principal queixa dos pacientes era a má condição hoteleira, a gente operava os pacientes diferenciados no Moinhos de Vento. Que é um hospital maravilhoso, tem um afeto muito grande pelo Moinhos de Vento. Só que a Santa Casa foi desafiada a conservar todos os pacientes. E isso foi a grande percepção do João Polanzik, que em 83 foi dado à Santa Casa pelo governo do Estado. Isso é uma coisa que poucas vezes é relembrada, mas o grande mérito dessa iniciativa foi do governador da época, que era o Jair Soares. O Jair Soares, que como governador era pressionado a pagar a folha dos funcionários da Santa Casa todo final de mês, decidiu doar para a Santa Casa uma equipe de médicos e administradores hospitalares para iniciar a reconstrução do hospital, a modernização do hospital. E desse grupo fazia parte, liderava o grupo, o Dr. João Polanzik. E o João Polanzik teve uma grande sacada, e ele percebeu isso, uma coisa que foi criticamente importante. Os pacientes procuravam os médicos, que sempre foi o grande patrimônio da Santa Casa, o corpo médico. Os médicos, constrangidos com a má qualidade do hotel, internavam num hospital onde não precisavam dar explicações sobre as condições de higiene, a iluminação, ar-condicionado. O paciente que podia pagar queria ter conforto, como em qualquer lugar do mundo. Quando ele percebeu isso, que o patrimônio que a Santa Casa tinha era o corpo médico, ele começou a fase de reformulação da Santa Casa para que ela tivesse também um hotel. E hoje, que não existe o indigente que existia naquela época, porque todo brasileiro tem direito ao SUS, não tem mesmo indigente, né? A Santa Casa encontrou uma forma inacreditável, se você contar isso em qualquer lugar desenvolvido do mundo, que é usar o lucro dos convênios e privados para que os pacientes do SUS tenham igual atendimento, com a diferença do hotel. A enfermaria fica numa suíte, mas o cuidado técnico é igual. E isso tem um custo altíssimo, porque o que o SUS paga não cobre os custos reais do atendimento médico.
Mas essa transição entre o hospital pobre, que tem enfermarias e que atende só indigentes, essa transição foi um trabalho maravilhoso de equipe para que o hospital progressivamente fosse tendo condições de alojar pessoas exigentes do ponto de vista de alojamento, com qualidade idêntica dos melhores hospitais, a ponto de que os médicos se sentissem constrangidos de levar o seu paciente para outro hospital, porque agora aqui tinha, né? Aqui tinha condições hoteleiras idênticas. E isso fez com que a Santa Casa chegasse à condição atual, em que ela tem mais de 400 leitos de convênios e privados, e com o lucro do convênio de privado ela conseguiu uma situação de equilíbrio diante da exigência do SUS, que é muito deficitária em relação ao gasto verdadeiro dos seus beneficiários. Eu participei muito dessa luta inicial, da identificação das prioridades para construir um hospital gradativamente mais qualificado também como uma unidade hoteleira, vamos dizer, sofisticada, mas com os padrões mínimos desejáveis. E aí chegou um momento em que as coisas já tinham sido saneadas. Nós tínhamos farmácia, cozinha, lavanderia, hotel, as coisas começaram a melhorar. Aí chegou um momento em que eu me lembro que a direção nos reuniu todos os chefes de divisão, de cirurgia, de clínica, e falaram assim, e agora? Vamos para onde? O que mais que nós podemos fazer? E aí, num almoço lá, uma feijoada no Plaza São Rafael, eu disse, se eu tivesse autonomia, eu ia investir na construção de um centro de transplantes. Porque a Santa Casa, naquele momento, era o único hospital sul-americano que fazia todos os transplantes. Na verdade, para a maioria dos outros hospitais, a diferença era o transplante de pulmão, que nós começamos a fazer aqui, o primeiro da América do Sul, em 89, e durante muito tempo. Não tinha outros lugares que fizessem transplante de pulmão. Bom, mas houve esse momento então especial, que era assim, o único hospital que faz todos os transplantes. E aí eu sugeri que se construísse um centro de transplantes. E você sabe que até hoje não há na América do Sul um hospital que tenha um centro específico de transplante. A ideia nasceu da constatação de que os grupos que faziam rim, fígado, coração, pulmão, estavam lá nos seus feudos, né, treinando pessoas para a sua área específica. Mas os transplantes têm várias coisas em comum, independente de que órgão vai ser transplantado. O mais importante diferencial é o cuidado específico do paciente imunologicamente deprimido pelas drogas anti-rejeição. Então aí me ocorreu, assim, por que não fazer um centro onde nós vamos treinar pessoas para cuidar de todos os transplantados? E aí se construiu o Hospital Dom Vicente Scherer. Esse hospital tem a história da construção do Dom Vicente Scherer é uma coisa muito, muito interessante, porque eu conversei com o Antônio Brito, que na época era governador, e estava terminando o seu mandato. E ele doou, ou destinou para o próximo mandato, uma verba de R$1 milhão para começar a construção do centro de transplante. Aí ele perdeu a reeleição. Bolívio Dutra assumiu e uma das primeiras medidas foi vetar essa dotação para o centro de transplantes. E nós ficamos com uma situação assim, extremamente desconfortável, para ter uma linda maquete e zero encaixe. Eu lembro que eu decidi ir a Salvador, conversar com o Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht. Ele tinha sido operado por mim no início dos anos 90. Ficamos muito amigos. Eu fui lá, contei a história do que nós tínhamos recebido de promessa e o que tinha sido negado. E ele decidiu ajudar. E ele doou R$1 milhão. E aí disse uma frase que eu achei assim, muito sábia. Ele disse, se você souber explorar a vaidade humana, você vai descobrir que esse cheque vale mais do que R$1 milhão. E isso foi o início da arrecadação de doações de grandes empresas do Rio Grande do Sul,
que se sentiram estimuladas a compartilhar esse desafio, né? E o Dom Vicente Scherer custou na época 10 milhões de reais. E quase 8 milhões foram obtidos de doações de grandes empresas, especialmente a Gerdau, a Copesul, a Ipiranga, que foram as empresas que apoiaram o projeto de maneira majoritária. E depois teve uma complementação com o verba do Ministério da Saúde, que na época o ministro era o José Sérgio. E aí nós fechamos. E no final sobraram 600 mil reais, que foi usado para construir uma ponte de comunicação entre o Dom Vicente Scherer e o Hospital São Francisco, Santo Antônio, que começava a ser construído a ser transferido lá da Avenida Ceará para o quarteirão da Santa Casa. Então foi uma época maravilhosa de desafios, assim, a gente estava imbuído de uma grande energia, uma adrenalina maravilhosa, a sensação de que se a gente quisesse e pressionasse, a gente ia acabar conseguindo e conseguimos. Então isso para mim foi muito edificante, muito compensador, na medida em que você via a correspondência ao esforço desprendido, né? E você percebia o quanto os grandes empresários estavam a fim de mostrar que esse Estado é capaz de coisas maravilhosas também. Isso eu aprendi com o Jorge Gerdau. Um dia ele disse, a doação que nós fizemos, que foi o maior dos doadores, ele disse, eu preciso apostar que o meu Estado é um lugar onde as coisas dão certo. Porque não existe uma grande empresa sobrevivendo entre menores, né? Entre infelizes. Você tem que crescer com o seu meio, você não faz uma grande empresa entre miseráveis, né? Então, mostrar que você vive num estado, mora numa cidade que é capaz de ter uma coisa grandiosa, como um centro de transplante, servia para o bem de todos, né? Até da empresa que patrocinava. Então, essa visão eu acho muito, muito engrandecedora. Isso foi uma coisa muito louca, sabe? Porque eu queria fazer transplante de pulmão e comecei a frequentar os centros internacionais que tinham retomado o transplante de pulmão. O transplante de pulmão teve uma fase inicial péssima, que foi entre 63 e 78, onde foram feitos 38 transplantes em 20 hospitais diferentes, o que é muito ruim, se ninguém tinha experiência, e só um paciente sobreviveu 10 meses. Aí, em 78, a ideia que se tinha assim, transplante de pulmão não dá, é um órgão muito ruim, infecciona, tem muita rejeição. Em 78 surgiu a ciclosporina, que foi a primeira droga realmente importante na prevenção de rejeição. E aí, com a ciclosporina, houve uma retomada da ideia de transplantar pulmões. O primeiro transplante pós-ciclosporina, nessa segunda fase, foi feito em Toronto, em 83. E a partir daí eu comecei a frequentar os serviços de Toronto. Eles faziam seminários anuais, que duravam 4 ou 5 dias para discutir os avanços. Mas eu lembro que eu ficava lá os 5 dias assistindo o curso, voltava para Porto Alegre, contava entusiasmado, né, como as coisas estavam indo e tal. E eu lembro da cara de descrédito dos meus colegas no auditório que eu apresentava isso. A cara que eu dedicaria a um lunático, visionário. Mas eu nunca desisti de fazer e comecei a treinar as pessoas. E aí chegou um momento crítico, que era ter o candidato ao transplante. Mesmo aí, nesse momento, já tinha alguém internado para fazer o transplante. Mesmo nesse momento ainda havia descrédito. E eu não tenho nenhuma dúvida que a realização do primeiro transplante foi uma enorme surpresa dentro da Santa Casa. A direção levou um susto. Até porque, vejam, a série de desafios, assim, o procedimento de transplante não constava na tabela do SUS. Esse procedimento não existia. A grandeza e a visão futurista do João Polozik se mediu muito para mim por essa iniciativa. Nós fizemos 26 transplantes de pulmão sem remuneração. Você podia cobrar pela cirurgia da retirada do órgão, pelo SUS, uma tabela ridícula. Né? Se estima que a Santa Casa investiu naquela época cerca de $500 mil para bancar esses transplantes que não eram remunerados de nenhuma maneira.
Mas qual era a visão? A visão era: esse é um hospital que realiza todos os transplantes. Quer dizer, tinha um ganho direto embutido, sem contar o quanto isso significava de qualificação. Para fazer transplantes, tu tem que qualificar o hospital. Eu costumo dizer o seguinte: se você qualificar um hospital para transplante seriamente e não fizer nenhum, você fez um grande investimento, porque a qualificação não é específica para transplante e vai beneficiar os pacientes que internarem nesse hospital, qualquer que seja a doença. Então, a realização do primeiro transplante foi para a instituição um marco definitivo. E para mim foi um sofrimento horrível, porque eu não tenho muita coragem e eu tinha a noção de que precisava ter, né? Porque transplante tem uma coisa que é indiscutível. Você não faz transplante clandestino. A visibilidade do transplante é a maior ameaça para o transplantador, porque você nunca mais vai ser o mesmo. O que está em jogo, na verdade, é se vai ser para o bem ou para o mal, mas você não vai ser igual. Aconteça o que acontecer, você nunca será o mesmo, porque por várias coisas. A visibilidade faz com que sucesso e fracasso sejam multiplicados por 1000. E tem, inegavelmente, por trás disso tudo, a secada, né? Que é assim: a legião dos que não fazendo não toleram que outros façam. Porque fazer uma coisa que ninguém faz incomoda muito, né? E a história, e os gaúchos são muito prodigiosos nisso, né? É a história dos caranguejos na bacia, né? Se todos estiverem embaixo, tudo bem. Agora, se um resolver subir, se puxa para baixo para ficar todo mundo na mesma. Isso eu senti assim muito. E eu senti isso muito no segundo caso. Porque o primeiro foi um sucesso, repercutiu na mídia, maravilha. O segundo paciente morreu por uma série de coisas que eram aleatórias. Era um jovem que tinha destruído o pulmão por fibrose pulmonar, porque no exército ele participou de um grupo que injetava drogas na veia. E como eles não tinham dinheiro para comprar drogas mais pesadas, eles usavam analgésicos comuns, que eles trituravam os comprimidos, faziam uma sopa e injetavam na veia. E o pó da sopa destruiu o pulmão. Mas isso nós só soubemos depois, quando ele fez uma rejeição que não respondia a remédio nenhum, e nós descobrimos mais tarde, nós descobrimos, na verdade, durante a necrópsia, que ele tinha fígado e rim destruídos pela mesma droga que tinha destruído o pulmão. Como as drogas anti-rejeição eram metabolizadas no fígado, ele morreu porque não havia remédio para ele. Mas o que eu ouvi, e fiquei sabendo que se disse, a propósito do segundo caso que morreu, assim, é marqueteiro, só pensa em aparecer, agora se mereceu, essas coisas. E aí, digamos, a tragédia que é trabalhar com números pequenos. Quer dizer, o primeiro caso, 100% de sucesso. O segundo caso, 50%. Quando eu fiz o terceiro, eu estava para decidir se nós íamos ser 66 ou 33. Né? E aí eu tive a sorte para principiante. Os primeiros 10 pacientes, 9 saíram do hospital. Isso foi tão marcante que até hoje eu nunca repeti 90% de sucesso no transplante pulmonar, daqueles 9 casos. Mas a gente criou uma gordura para queimar e poder tocar o projeto adiante, né? Sem que se sentisse ameaçado em cada novo caso. Mas é uma época incrível essa de colocar coisas novas em qualquer lugar é um desafio. E como eu não tinha toda a coragem, aqui, eu acho que se eu tive um mérito foi isso. Eu criei uma estrutura, assim, treina uma equipe, tem anestesista treinado, tem fisioterapeuta, tem enfermagem, tem ambiente adequado, tem um paciente, e aí surge o doador. Qual é a consequência disso? Você não pode recuar. Então, se você não tem toda a coragem que você precisava ter para enfrentar o desafio daquele tamanho, cria uma contingência que não permita correr, né? E aí tu faz o transplante. Como as pessoas não têm muita percepção da diferença, que não é tão sutil, mas a diferença entre coragem e desespero. E coragem é o que você faz apesar do risco. E desespero é o que você faz independente do risco. Você não tem escolha. Né? Como a diferença é sutil e as pessoas não conseguem perceber, todo mundo acha que você é um cara muito valente. Que cara corajoso. Né? E como o elogio é bom, eu não vou protestar nunca, não. Deixa assim. Mas eu tive experiência
aquela noite do transplante eu tive uma experiência inacreditável. Né? Eu fui buscar o pulmão no São Francisco, que é ali do lado, para transplantar no Pereira Filho. Naquela época não existiam as passarelas que comunicam os hospitais atualmente, e eu e o Dagoberto Godoy, que era o clínico, meu querido amigo que participou daquele projeto no início, nós andamos uns 400 metros dentro da Santa Casa, até lá na frente, voltamos pelo pátio interno, com um pulmão numa bacia esterilizada, envolto em campo esterilizado e tal. Né? Você acredita que nós percorremos essa distância em silêncio? Não era inacreditável que naquele momento, com tanta dúvida bailando na cabeça, se não tivesse nenhuma questão para colocar para o amigo querido? O que é? Isso é pânico, isso é medo completo. Eu me lembro da dor no corpo que eu senti no dia seguinte, contratura do medo. Mas que foi uma experiência maravilhosa, foi. Só, assim, no dia seguinte, o cara acordou e estava entubado, mas já não estava mais na máquina, respirando sozinho com o tubo, e ele quis escrever uma coisa. Ele pediu que ele queria escrever uma coisa. E ele escreveu com uma letra trêmula ainda da anestesista um bilhete que eu guardo, eu tenho uma gaveta das coisas imperdíveis, nessa gaveta tem um bilhete que diz o seguinte: eu não disse que esta porra ia dar certo. Quer dizer, ele tinha certeza que as coisas iam funcionar, e nisso nós tivemos muita sorte. Ele foi o melhor modelo de paciente que alguém possa ter para ser o primeiro caso. Mesmo com todos os medos que ele tinha. O desespero dele era tão grande de não ter com quem compartilhar a experiência, porque hoje quando você interna um paciente com enfisema, o que você faz? Chama um paciente transplantado por enfisema, para contar para ele como era e como é que ele vive agora. Um paciente que tem fibrose pulmonar, chama um paciente transplantado por fibrose. Não tem nada que substitua essa conversa de quem viveu uma situação idêntica e quem vai enfrentar uma situação semelhante. Ele não tinha essa chance. O desespero dele foi tão grande que ele quis conhecer ao menos um cachorro transplantado. Eu levei ele para conhecer um cachorro transplantado. Quer dizer, foi um encontro assim emocionante, né? Dois seres vivos unidos pela ideia de um transplante. Ele queria ver alguma coisa viva que tivesse passado pela experiência que ele ia passar sem nenhum antecedente, sem conhecer nada. Voo cego completamente. Foi uma experiência muito forte aquilo, foi inesquecível sob todos os aspectos. O paciente ainda vive, doutor? Não. Esse paciente morreu 11 anos depois do transplante, ele morreu de uma coisa brasileira, assim, morreu tuberculose. Ele também não se cuidava nada, né? Ele, quando ele descobriu que ele podia respirar, ele enlouqueceu. Né? Ele fez uma tuberculose, ele fez uma meningite com tuberculose e morreu. Mas ninguém viveu com mais intensidade do que ele durante esses 11 anos depois do pulmão novo. Quando as coisas já estavam estabilizadas, nós tivemos um outro desafio que foi em 99. 10 anos depois do primeiro transplante, chegou na Santa Casa um menino de 12 anos de Curitiba, com uma doença que destruiu os pulmões, e a grande dificuldade de conseguir transplantar alguém de 12 anos é encontrar um doador de tamanho compatível. Porque a gente não pode colocar um pulmão de adulto num tórax de criança, vai comprimir o coração, não vai dar certo. Então, nós fizemos um transplante que começava a ser feito nos Estados Unidos, que era um transplante com doador vivo, que consiste em retirar um pedaço do pulmão do pai, um pedaço do pulmão da mãe, para trocar os pulmões da criança. A criança tem que ser de um tamanho que a caixa torácica corresponda ao tamanho de um lobo de adulto. O lobo é metade do pulmão. Então, a gente usa o lobo inferior direito do pai, o lobo inferior esquerdo da mãe, ou o contrário, para substituir os pulmões inteiros das crianças. Esse menino era de uma família de Curitiba que já tinha mandado as radiografias para Los Angeles, que era naquela época o único lugar onde se fazia nos Estados Unidos transplante com doador vivo. E ele foi considerado um bom candidato. Só que a família não tinha dinheiro para bancar um transplante com o custo do transplante nos Estados Unidos,
E eles vieram para cá, porque nós já éramos de longe o serviço que mais transplantava pulmão no Brasil, para ver se nós não nos animávamos a fazer um transplante aqui. Né? E eu estava com essa ideia batendo na cabeça há muito tempo. Desde que eu assisti, em 96, eu assisti no Congresso Americano de Cirurgia Torácica e esse grupo de Los Angeles apresentar a sua experiência. Na época eles tinham 22 casos. E eu fiquei mordido com a ideia, Depois disso não houve uma lobectomia inferior à retirada, que eu não pensasse como é que seria a retirada daquele lobo se ele fosse para ser usado num receptor. Né? Eu estava com a sequência técnica pronta na cabeça. Aí apareceu o Henrique Busnardo. E nós bancamos resolvemos encarar essa. Que foi uma experiência, olha, se tem coisa emocionante era trabalhar com isso, porque tinha, além de toda a complexidade do transplante, ainda tinha um aspecto emocional dos pais dispostos a doar pedaços de si para salvar o filho. Imagina a carga emocional disso. E foi um sucesso o transplante, uma coisa maravilhosa. Agora em setembro ele completou 16 anos que ele se formou, é advogado, vida normal. Depois disso nós tivemos 37 desses transplantes também, com um doador vivo. Isso foi um marco assim, na história da transplantologia brasileira. Tem muito poucos lugares no mundo fazendo transplante com doador vivo. É o único hospital do hemisfério sul que faz transplante com doador vivo é a Santa Casa. Isso foi uma coisa marcante na minha trajetória e envolveu também um grupo muito diferenciado de clínicos e hoje o transplante é muito mais tranquilo do que foi. Né? As pessoas estão mais treinadas, o procedimento é rotina, tem quem busque, tem quem prepara a retaguarda, entende? Eu vivi uma época de transplante que era um horror. Por exemplo, dentro da dificuldade de ter pouca gente treinada, ainda nós tivemos uma tragédia que foi uma coisa assim para fechar o programa de transplante, que foi a morte daqueles 5 médicos em Chapecó quando caiu um avião. Você lembra daquilo? Aquilo foi em 1993. 1º de outubro de 93. Aquela morte, aquela queda de avião envolveu 5 médicos. O mais velho deles tinha 31 anos, que trabalhava comigo. Eu perdi 2 da equipe, entre aqueles 5 eram 2 do tórax. A consequência, além da tragédia, que foi a morte de 5 jovens, aquilo despertou, desencadeou nos auxiliares um pavor da ideia de voar. De voar de madrugada, de voar com chuva, de voar com um avião pequeno, essas coisas. Naquele período de 93 até 99, eu fiz 81 transplantes em que eu fui buscar os pulmões e implantei na volta. Que é uma coisa desumana. Em qualquer programa do mundo, um busca, retira e o outro fica descansando. Foi quando eu aprendi a dormir de qualquer jeito, em qualquer lugar. Porque eu tinha que dormir para que na hora mais importante eu não estivesse morto. Eu dormi em todas as unidades de terapia intensiva e sala de recuperação do Rio Grande do Sul buscando pulmões. Porque quando a gente ia de avião para buscar os órgãos, ia o grupo do fígado, do rim, do coração e tal. Entre a retirada do pulmão, que era o primeiro órgão que saía junto com o coração, e o pessoal do rim ficar pronto, tinha 1h30 mais ou menos. Como nós tínhamos que voltar juntos, eu tinha 1h30 depois da retirada dos pulmões para descansar. E eu dormia, eu era um chato para dormir, eu só dormia de pijama, com a luz apagada na minha cama, aprendi a dormir em pé se precisasse, né? Para na hora mais importante estar em condições de fazer, que era o tempo mais nobre, e esse era que era a loucura. Eu estava exausto no momento mais importante, que era o momento do implante no receptor. Mas o esforço que a gente foi obrigado a fazer para manter o programa ativo foi uma coisa brutal. Essa época foi. Hoje eu vejo a facilidade que é hoje. Se tem um doador, a gente vê quem é que vai receber e eu vou dormir. Tem quem vai buscar, tem quem fique preparando os receptores
E eu chego na hora mais importante para fazer o implante ou para fazer um dos implantes. E quando eu não posso ou não estou em Porto Alegre, tem quem faça, né? Então, realmente as coisas ficaram muito mais fáceis. Agora, botar isso em marcha. E desse jeito a gente vai chegar esse ano, nós devemos encerrar 2015 com 500 transplantes de pulmão, o que representa 60% da experiência brasileira. 60% dos transplantes de pulmão do Brasil foram feitos aqui. Quais são os outros locais, doutor, aqui no Brasil que fazem? Muito pouco, sabe? Porque isso é uma coisa ruim, porque assim, hoje nós temos 4 centros ativos fazendo transplante de pulmão. Porto Alegre, São Paulo, no INCOR, que é o segundo lugar onde mais transplante de pulmão, em Belo Horizonte e em Fortaleza. Fortaleza começou há pouco tempo. Foi uma coisa interessante em Fortaleza. Quando eu fiz o primeiro transplante em 89, estagiava aqui um cara que foi para Fortaleza. E ele não sossegou enquanto ele não fez um transplante lá há uns 6 ou 7 anos atrás. Mas é um grupo jovem e determinado a fazer. A complexidade do transplante não é a execução técnica do transplante, e a infraestrutura que você tem que ter para suportar isso. Né? É um procedimento completamente multidisciplinar, né? Você tem que ter enfermagem, laboratório, anestesia, imunologia, tem que ter bioquímica, tem que ter virologia, tem que ter micologia. Quer dizer, se você não faz um transplante sozinho, tem que ter um grupo de apoio muito exigente. E como em geral essas coisas são mal remuneradas, se não tiver uma energia diferenciada para empurrar, as pessoas se acomodam e vão fazer coisas mais simples. Né? Eu fico um pouco deprimido quando eu vejo nos congressos brasileiros de cirurgia torácica a sala cheia com procedimento que é bem pago e fácil de fazer, e a sala de transplante vazia porque os caras não estão afim de meter a cara em procedimento que vai dar trabalho e não vai... Porque a maioria das pessoas não se dá conta dessa coisa que é bem clara na minha cabeça, que é o ganho secundário. Né? Quer dizer, se você faz transplante e é reconhecido por isso, você vai ganhar dinheiro em outras coisas. Né? Você vai receber para o cara, faz até transplante, né? Na visão do povo, não é mesmo? Agora, se você só faz coisas simples, você vai se consagrar de que maneira? Você vai conquistar respeito de que maneira? E aí, você também não. Porque uma coisa que eu aprendi há muitos anos assim, é que se o cara achar que ganhar dinheiro em medicina é prioridade, você tem que trocar o gerente de marketing. Você tem que fazer medicina de qualidade. E aí, até ganhar dinheiro você vai conseguir. Mas isso é uma regra óbvia, né? Quem pode pagar vai querer quem? Quem faça bem. Né? Agora, se você seleciona o que fazer por facilidade, você não vai a lugar nenhum. O cirurgião que selecionar o paciente que ele acha que deve operar, ele não vai ter clínica nunca. Ele tem que operar quem precisa. E aí você vai acabar... Porque sabe que o equívoco que existe, muito comum, é as pessoas não entenderem que a divulgação do trabalho médico é feita pelo paciente. Entende? Não é fazendo entrevista na televisão ou se vangloriando por aí. Você tem que ter pacientes. Porque o paciente é que fala do médico. O paciente é que traz o outro paciente. Né? Sim, mas eu só opero o SUS. Não. Esse SUS tem amigos que não são SUS. Né? E ele vai contar o quanto que ele foi bem tratado. E o cara que pode pagar vai procurar o doutor. Porque muito médico, eu vejo isso entre os jovens, essa ilusão de que, não, isso aí paga mal, não vou meter. Não. Você não pode, no começo da vida, desprezar qualquer tipo de convênio, então, você pode depois falar, isso não, agora não me interessa mais, então, mas você já tem que ser conhecido e você só será conhecido como cirurgião operando. Senão, não vai a lugar nenhum também. É a coisa que eu mais gosto de fazer depois de operar é dar aula. E eu estou assim, angustiado porque na Universidade Federal, qualquer Universidade Federal, quando chega nos 70 anos, tu tem aposentadoria compulsória. E essa ideia me apavora. Né? Eu fico com saudade dos alunos nas férias, imagina se de repente não tem mais aluno, bem ruim isso. E quando termina o semestre, eu digo que vou ficar com saudade deles, eles riem, tiramos fotos,
eu rio também, mas eu não estou brincando, eu tenho sempre saudade dele. Né? Eu tenho uma relação muito boa com o aluno. Eu sempre gostei muito de dar aula e acho que uma coisa que fortaleceu muito a relação com o aluno é que eu sempre me preocupei em ensiná-los a fazer medicina como arte, não só como ciência. Eu percebi o quanto as escolas médicas estavam mal pelo caos que era no hospital quando janeiro e fevereiro significava a chegada de residentes novos. Era um horror. Eu passava o tempo apagando incêndios. Né? Eu dizia para o residente, vai lá, explica para ele que tem que fazer uma biópsia. Ele voltava e dizia, a mulher diz que ninguém bota a mão nele. Você entendeu que ele tem um tumor e que tem que ser operado? Explica para ele que ele tem que ser operado. Ele voltava e dizia, ele quer ir embora. O que acontecia? A consequência de uma escola que ensina a fazer diagnóstico e tratamento, mas não ensina a falar com o doente. Quando eu percebi isso, há muitos anos que eu trabalho na graduação com a relação médico-paciente. Eu dou 22 aulas para cada turma. O último slide de cada aula é uma história de relação médico-paciente que eu discuto com eles e trabalho com simulação. Por exemplo, a aula de hoje era assim, eu estou indo para o hospital, meu pai morreu e vocês vão me contar que ele morreu. Vocês tinham que ver o ar de desespero dos alunos com esse compromisso. Como é que tu diz para alguém que o pai dele morreu? Porque ninguém ensina. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu criei um vínculo com os alunos que foi uma maravilha, né? Maravilha. Eu fui 4 vezes paramédico, fui 7 vezes homenageado. E isso por quê? Não é pela minha cara, não. Porque eu trabalho com relação médico-paciente. Quando eu escrevi um livro de crônicas, que foi lançado em 2013, que se chama A Tristeza Pode Esperar, esse livro carrega a experiência repetida ao longo de todos esses anos com relação médico-paciente. É uma coletânea das crônicas que eu escrevo na Zero Hora no sábado, que conta histórias de relação médico-paciente. E esse ano aconteceu uma coisa muito boa. A Academia Nacional de Medicina, a que eu pertenço, comprou 500 livros e mandou 2 volumes para cada uma das 248 faculdades de medicina do Brasil como um modelo de relação médico-paciente. São crônicas que contam episódios de relação médico-paciente para que as pessoas vejam como é que é possível fazer medicina afetiva, com cuidado da pessoa, não da doença só. Eu fui membro do Conselho Regional de Medicina, membro titular durante 6 meses. E senti um alívio tão grande quando eu saí de lá, que foi uma maravilha. Porque eu não tenho perfil para julgar ninguém. Aquilo para mim era uma coisa mortificante. Você não imagina o que é você sentar com um grupo de colegas titulares do Conselho Regional para julgar um colega que trabalha no interior, num lugar invariavelmente péssimo do ponto de vista de qualificação técnica, que tomou uma determinada decisão que considerava correta, que o tempo se encarregou de mostrar que não. E agora nós lá, engravatados, ar-condicionado, para julgar o colega. Quando terminava aquilo, eu estava morto de cansado. Eu queria só ir embora. O pessoal do conselho ia jantar. Nunca tive apetite depois daquela sessão. Só queria ir embora. Quando eu decidi que eu não podia mais ficar num lugar que me desse tanto desprazer. Eu não tenho um temperamento, não consigo. E foi a minha participação no conselho. Eu tive sempre uma atividade política muito ativa nas sociedades que eu pertenço. Eu fui presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul e fui 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
e pertencia à diretoria. Depois que eu fui presidente, eu fui rebaixado para secretário científico, que era uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E fui da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica durante 12 anos consecutivos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E depois fui presidente por 2 mandatos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Entrei na Academia Nacional de Medicina em 2009 e sempre fiz parte da diretoria depois que entrei. Atualmente eu sou presidente da seção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina. A saúde pública no Brasil, dependendo do SUS, ela está vivendo um momento muito crítico, porque a remuneração do SUS é muito pobre. Quer dizer, os hospitais que trabalham pelo SUS e só recebem do SUS, eles só sobreviverão se os hospitais forem do SUS, que aí todo fim de mês tapa o buraco. Agora, se o hospital não é do SUS e presta serviço pelo SUS, ele está condenado a 2 coisas. Ou ele fecha, ou ele vai atender tão mal para ficar dentro do orçamento que o SUS lhe oferece. Não tem outra alternativa. A Santa Casa conseguiu atender, tem 800 leitos do SUS, e ela consegue atender com qualidade a um custo cada vez maior, em que ela subsidia o déficit do SUS, usando o dinheiro do lucro de convênios privados. E esse ano foi um ano crítico, porque o déficit foi sendo acrescido. Eu me lembro quando era 23 milhões por ano de negativo. Mesmo descontado de todas as coisas da filantropia. Santa Casa, como hospital filantrópico, deixa de pagar algumas coisas de impostos. Depois 42, depois 50, depois 60, e esse ano passado fechou 108 milhões negativos. Quer dizer, serviços que a Santa Casa prestou e não foram, nem nunca serão remunerados pelo SUS. Aí chegou um momento, isso é incompatível com a saúde financeira da instituição. Então, chegaram à conclusão de que o que a Santa Casa pode administrar de déficit por ano é 75 milhões. E aí se levou esses números para a Secretaria da Saúde. Olha, nós podemos suportar um déficit de 75 milhões e prestar atendimento pelo SUS. Mas para isso, nós temos que reduzir 118 leitos do SUS. E aí o secretário disse, eu acho que vocês deviam até reduzir mais, porque a gente não tem dinheiro. Muito ruim, né? Muito ruim. A defasagem cada vez maior. E o atendimento do SUS ainda tem coisas assim de desperdício, de má gestão, de uma coisa inexplicável, assim que um hospital no Rio Grande do Sul receba 60% da verba do SUS por Estado, e esse hospital não atende mais do que a Santa Casa, que recebe 1/3 desse valor. Ainda tem umas coisas inexplicáveis do ponto de vista de distribuição do que é o dinheiro que o SUS manda. O dinheiro do SUS vem direcionado para a cidade e em cada cidade para o hospital. Quer dizer, cada hospital sabe quanto é que vai receber por mês e ele tem que se ater a esse orçamento. Se ele gastar 1 centavo mais do que isso, não vai ser ressarcido. Então é uma coisa muito crítica, porque você começa a limitar a qualidade no atendimento médico, porque ele extrapola o valor da cobertura do SUS. Eu gosto muito do modelo chileno. Os chilenos acharam uma solução que eu acho muito boa, que é assim, baixa o preço da anuidade do plano privado, para que maior número de pessoas consigam comprar o plano de saúde. E o SUS deles banca os procedimentos mais complexos, que têm um custo mais alto. Por exemplo, transplante, quimioterapia, cirurgia cardíaca, cirurgia de alta complexidade. Né? Os hospitais do SUS chileno têm acomodações para que pacientes de convênios atendidos em hospitais do SUS para fazer procedimentos de alta complexidade fiquem em acomodação equivalente àquele que contratou. Senão o cara ia reclamar, mas eu
pago um plano de saúde, agora vou fazer cirurgia cardíaca na enfermaria. Não. Os hospitais do SUS têm lá um determinado número de leitos para que ele possa ser tratado em igualdade de condições hoteleiras. E isso faz com que sobre mais recurso para a entidade do SUS deles, para atender as pessoas que só têm essa cobertura, que não tem plano de saúde. Eu acho isso uma coisa inteligente. Você compartilhar com a iniciativa privada o custeio da saúde, aumentando a fatia da população, que no Chile chega a pouco mais de 70% da população chilena tem plano de saúde, e é possível ter porque ficou tão acessível, os planos de saúde puderam baixar o preço das mensalidades. Por quê? Porque o SUS deles vai pagar os procedimentos mais caros, radioterapia, quimioterapia, cirurgia cardíaca, transplante, as coisas mais complicadas. Então, esse equilíbrio. Agora, você vê assim, umas coisas aqui que eu não consigo entender. Por exemplo, eu fui reclamar um dia desse que acho um absurdo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar obrigue os planos de saúde a pagar transplante de córnea, de rim e de medula, mas não paga transplante de coração, de pulmão, de fígado, de pâncreas. Quer dizer, se você pagou o teu plano de saúde a vida toda, e tiver que fazer um transplante, você tem que torcer que o teu transplante não seja desses órgãos que eles não cobrem. Porque você vai ter que fazer pelo SUS. O que é uma coisa absurda. Você tem que escolher a doença para saber se vai ser pago ou não. Isso é injusto com o SUS, que vai custear um procedimento caro a um paciente que pagou o plano de saúde a vida toda. É injusto com o paciente, que pagou a acomodação privada e vai para a enfermaria. E é injusto com os hospitais que trabalham em alta complexidade e que são remunerados pelo SUS, ao invés de serem remunerados por planos de saúde privados. Quer dizer, há umas incoerências na administração e há essa doença nacional gravíssima em saúde pública ou em qualquer atividade pública, que é a burocracia. A burocracia é a grande doença do século XXI no Brasil, é a burocracia. Qualquer coisa que você vá fazer é tão complicada que tu tem a impressão assim, se você entrar na lista de espera, a meta é que você morra antes de ser transplantado para não dar despesa. Quando recentemente o SUS criou não se pode chamar isso de estratégia, mas é uma forma de punir as pessoas que se chama regulação, que é quem vai consultar onde e com que número. Quando eles implantaram a chamada regulação, que determina quem vai para onde, nós chegamos a ficar 4 meses sem atender nenhum paciente vindo de outros estados. Ora, se só tem 4 lugares no país que faz transplante de pulmão, você tem que facilitar que as pessoas de outros estados cheguem aqui em condições de serem transplantadas. Quer dizer, o que aconteceu com a complexidade do acesso? A complexidade do acesso vai fazer com que a maioria desses pacientes necessitados de transplante morram antes de conseguir serem transplantados. Dá uma pena dessas pessoas mais pobres, que elas, vindo de outros estados, então é deprimente. Elas têm que passar pelo labirinto da burocracia do seu estado para chegar no Rio Grande do Sul e descobrir que aqui tem uma burocracia perfeita. Nada funciona espontaneamente. É um mecanismo perverso de submeter as pessoas a um regime insuperável. Você não consegue chegar a tempo de ser tratado. Eu acho isso de uma crueldade impressionante. E acho que a burocracia tinha que ser colocada no seu lugar. Claro que é indispensável tu ter a regulação burocrática para estabelecer condutas, mas você não pode permitir que o burocrata se comporte como se quem fiscaliza fosse mais importante do que quem faz. E a impressão que a gente tem vendo o burocrata em ação é que ele acha isso, que ele é mais importante do que quem faz. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito paradoxal. A medicina no mundo todo avançou mais nos últimos 40 anos do que em toda a história da humanidade. A velocidade
do conhecimento científico em medicina é uma coisa impressionante. Pensar em coisas que se fazia até 40 anos atrás, por exemplo, há 40 anos atrás o método de imagem mais eficiente que existia era a radiografia simples. Hoje você tem tomografias que você vira o cara do avesso. As cirurgias inúteis que se fazia para saber se era possível operar ou não, acabaram. Você sabe o que vai encontrar por imagem antecipada. Então, assim, o conhecimento aumentou numa velocidade impressionante. E o que tem de paradoxal? O que tem de paradoxal é o paciente idoso falando com nostalgia do médico de antigamente. Então nós erramos tudo. Porque nós sabemos muito mais do que a geração anterior. O médico antigo, por que ele era tão bom parceiro, tão bom consolador, tão bom ouvinte? Porque ele não tinha outra coisa para fazer. Isso era tudo que ele podia oferecer. Agora, o médico moderno sabe muito mais. Aparentemente foi tomado uma soberba que ele acha que ele tem que resolver as coisas com tecnologia, ignorando que o medo, a fantasia da morte do paciente é a mesma desde sempre. E que máquina fria mais assusta do que consola. E tu vê assim, o médico moderno, ele entra num box de uma UTI, ele olha todos os monitores antes de olhar para a cara do paciente. Não é mesmo? E tu tem uma pessoa lá assustada, com medo de sempre. Isso nunca vai mudar. Então, eu acho que a grande perda da medicina moderna é a desumanização. Eu estou trabalhando nisso há muitos anos, quando eu percebi que nós estamos vivendo uma época de euforia do conhecimento e sendo tratados pelos pacientes como quem tem menos para oferecer do que os antigos. Porque o antigo, não tendo os recursos tecnológicos, ele se servia das armas que ele tinha. Né? Ele era amigo, ele era parceiro, ele era o médico da família, ele era conselheiro, ele era parceiro e era ouvinte. Né? O médico moderno, se ele recuperar a capacidade de ouvir o que o paciente tem para dizer, ele vai ser muito mais médico. O professor Carlos Grossman, que é uma figura lendária da medicina gaúcha, ele dizia uma coisa que para mim sempre foi norte. Ele dizia o seguinte: medicina se faz com 3 coisas. Uma cabeça atenta, coração generoso e a bunda. Se você não tiver tempo de pôr a bunda sentada para ouvir as coisas que o paciente tem para dizer, você tem que fazer outra coisa. Eu acho essa trilogia perfeita. Isso tem um efeito na medicina americana, historicamente reconhecido com facilidade. Assim, o médico americano passou a ser tão pressionado pelo erro médico, a possibilidade de processos, que ele assumiu o que a gente chama de medicina defensiva. Você vai fazer uma cirurgia simples. Eles pedem coisas absolutamente dispensáveis para se proteger da possibilidade de, dando alguma coisa errada, você se defender dizendo que o que era possível fazer tinha sido feito. Isso teve várias consequências. A primeira, tornou a medicina americana inviável do ponto de vista econômico. Sabe que os Estados Unidos, com o PIB que tem, ele gasta o dobro do PIB que a França gasta, ou o Japão gasta para oferecer saúde. Os Estados Unidos gastam 14% do PIB em saúde. E se você falar com um americano médico e perguntar assim, o que você acha que não funciona nos Estados Unidos? A primeira coisa que ele vai dizer é a saúde. Porque se gasta horrores para se proteger. Primeira consequência. Segunda consequência, a relação médico-paciente nos Estados Unidos é um horror. Porque quanto mais diferenciado for o paciente, mais ele é potencial contestador. Eu trabalhei lá, eu sei como é que funcionava. A coisa funciona assim: se você tem uma indicação cirúrgica, quando você assinar o termo consentimento informado, você ouviu complicações potenciais inacreditáveis. Eu cansei de ver o meu chefe, que operava 20 esôfagos por semana, explicar complicações possíveis. Eu várias vezes perguntei pela raridade, mas o senhor já viu essa complicação? Ele disse, eu não vi, mas isso está descrito. Os caras tinham 68 anos, não tinha visto, não existia, né? Do ponto de vista racional, mas era para se defender. A relação médico-paciente ficou muito mais complicada e áspera, com o paciente mais diferenciado, mais até do que com o pobre diabo que era tratado como uma pessoa humana normal.
A terceira consequência nos Estados Unidos é o turismo médico, que está crescendo muito. O ano passado, para você ter uma ideia de números, o ano passado 500 mil americanos foram operados na Índia, 400 mil em Singapura, 300 mil na Malásia. Essas pessoas são mandadas para lá, para hospitais de primeiríssima qualidade, pagos por convênios americanos, que consideram muito mais econômico mandar o paciente para lá com a família do que submeter aos custos da medicina americana. O turismo médico virou uma rotina entre os planos de saúde americanos, que tem agentes de saúde que estiveram aqui em Porto Alegre visitando hospitais e querendo fazer contrato, nós inclusive conversamos sobre isso em determinados tipos de cirurgia, que é muito mais barato aqui com a família. Tu imagina, no custo hospitalar tem que agregar a viagem, o transporte, o hotel do paciente, 2 acompanhantes, alguma coisa do tipo. Então, para esse caminho, nós estamos perigosamente trilhando com a tendência à medicina defensiva no Brasil, na medida em que há sim, um crescimento vertiginoso dos processos médicos. As pessoas estão achando que o melhor é processar para mostrar quem é que tem responsabilidade. E aí começa paralelamente a acontecer um subtreinamento médico, aumentando a vulnerabilidade do ponto de vista judicial. Na medida que vão se abrindo faculdades de medicina em lugares que não têm autonomia, eu tenho uma ideia que eu implantaria sempre. Assim, eu não permitiria que abrisse faculdade de medicina numa cidade que não tem autonomia para resolver os seus problemas médicos. Quer dizer, a cidade que encaminha os casos complicados não pode ter escola. Vai treinar quem onde? Tem faculdades de medicina no Brasil que não tem hospital de escola, não tem hospital universitário. Mas que escola de medicina é essa? Aí você entende que tem espaço para mais médicos. Os mais médicos são técnicos de saúde, não são médicos. Né? Eu ouvindo pessoas falar assim, não, mas eles são carinhosos, eles ouvem, ótimo. Acho que é uma beleza, porque o médico brasileiro passa a se preocupar com isso também, acho ótimo. Mas você não briga com os médicos brasileiros porque você tem o risco de ficar doente. Né? E se você ficar doente, quem vai te salvar é o médico brasileiro, não é o cubano, que é um técnico de saúde e não sabe nada de medicina. Algumas coisas ficaram muito claras na relação dos mais médicos com a população doente no Brasil. Primeira coisa, eles não pedem exames. Pedir exames tem que justificar para quê? Você está procurando o que se você pediu o exame? Segunda coisa, você não dá antibiótico fora de azitromicina, que é um antibiótico de baixo risco de efeitos colaterais. E você não dá anti-inflamatório que não seja ibuprofeno, que não dana o rim. Só que os pacientes começaram a ficar desconfortáveis quando eles perceberam que qualquer que seja a queixa, você vai cair nesses remédios. Depois que eles cometeram alguns absurdos, que foram relatados na mídia, denunciados no Conselho Regional de Medicina, de tratamentos estapafúrdios. Aí eles foram chamados, só um pouquinho, se quiserem se manter, vamos padronizar a baixa agressão e não pedem exames. É uma beleza para o sistema, não pedem exame. Eu sempre escrevi, só que eu não escrevia com agenda, né? Eu escrevia por impulso. A maioria das motivações era indignação, por alguma coisa que eu achava que tinha que me manifestar. Quando morreu o Escria, o espaço que ele ocupava na Zero Hora foi alternadamente preenchido por médicos que escreviam. 4 ou 5 colegas, entre eles eu, escrevíamos uma vez por mês, uma coisa assim. Quando chegou em novembro de 2011, o pessoal da Zero Hora me chamou e disse: nós queremos que você ocupasse regularmente o espaço. Eu me assustei muito, porque eu nunca tinha escrito com compromisso. É diferente, uma crônica por semana. Eu não posso, porque o meu negócio não é operar. Eu sou um cirurgião que escreve, eu não sou um escritor que opera. O meu negócio é operar. Então, eu ficava preocupado assim, mas como é que é escrever com agenda? Não sabia. Aí eu disse para o Marcelo Reck, que tinha me convidado, era editor de Zero Hora, ele disse: olha, eu acho que você devia fazer como os clubes de futebol fazem
Quando você quer contratar um jogador que você acha que é bom, mas é velho, como é que você faz? Faz um contrato de 6 meses. Se ele desempenhar, mantém, senão dá um pé e se livra. Aí eles, não, mas não podemos fazer isso, vamos fazer uma festa para anunciar um novo cronista, então podemos repetir isso cada 6 meses e tal. Bom, eu assumi. Quando eu assumi, eu descobri uma coisa muito interessante, que é o quanto a gente fica mais atento se você tem compromisso. Porque qualquer coisa pode gerar uma crônica, né? Se a ideia for boa. E esse é o desafio. Como eu não posso ficar estressado de estar chegando a terça-feira e eu ainda não mandei a crônica do sábado, eu tenho um estoque de crônicas. Eu escrevo, eu deixo lá. Às vezes eu escrevo uma outra coisa, eu gosto tanto que inverto a ordem e tal, mas eu não tenho estresse, eu tenho que escrever e tal. E acho que uma coisa muito boa é que, com alguma frequência, de repente cai uma crônica no colo, assim, uma ideia nova, linda, maravilhosa, boa de contar. Porque eu gosto de contar a história. Né? Eu gosto de contar a história. E eu acho que a crônica tem muito disso. Né? Você tem que ter uma mensagem expressa, contada por uma história. E ela será tão mais aproveitável quanto mais densa ela for, do ponto de vista de emoção, por exemplo. E eu percebi que era a chance única que eu tinha, ímpar, de tentar humanizar a medicina, contando histórias que têm um lado positivo, edificante, das relações humanas. Né? E se tem área em que o cara fica um especialista em gente, ele trabalhando como médico. O médico tem um privilégio imbatível, que é conhecer pessoas autênticas e autenticadas pelo sofrimento. Porque você pode fazer pose para o jornalista, você pode fazer pose para o historiador, você pode fazer pose para o bacharel, sabe? Mas se você está com medo de morrer, você fazer pose. Então o médico tem o privilégio de conhecer pessoas profundamente com poucos dias de convívio. E isso faz com que ele tenha, nesse exercício diário de humanidade, a chance de se tornar um especialista em gente. Eu costumo dizer que quando o médico, trabalhando 10 anos, ainda não se tornou um especialista em gente, ele está subutilizando uma matéria-prima maravilhosa à disposição. Né? Eu acho isso uma riqueza do convívio com pessoas doentes. E isso vai sendo requintado. Né? Eu, quando achei que eu tinha uma relação médico-paciente boa, eu comecei a trabalhar com transplante, descobri que isso é massa. Pessoas no limite do desespero, uma maravilha conhecer pessoas assim. Quando eu achei que melhor que isso não ficava, eu comecei a trabalhar com transplante com doador vivo, que ainda tem todo o aspecto emocional de pai e mãe doando fragmentos de si para salvar o filho. Então é um crescendo de humanidade que é muito enriquecedor. Né? E as histórias não terminam. Né? Eu um dia desse estava no avião, voltando de Salvador, e eu conhecia há muitos anos atrás o Gabriel Garcia Marques, que foi sempre meu líder. E a história começou quando eu conheci o cirurgião que o operou do câncer de pulmão nos anos 90. Eu fui fazer uma conferência na cidade do México e eu sabia que o cara que ia presidir a sessão era um cirurgião que eu tinha operado em Bogotá em 91, 92. Começamos a conversar, me apresentei e ele me disse que ele confirmou que era o cirurgião que tinha operado o Gabo e começamos a conversar. E ficamos muito amigos, fomos tomar vinho e jantar até as 2 da manhã falando da obra do Gabo. E quando eu disse para ele que o livro preferido do Gabriel Garcia Marques, para mim, era o Ninguém Escreve ao Coronel, eu acho maravilhoso, e ele me disse que era o livro dele, e que quando ele tinha dito para o Gabriel Garcia Marques que esse era o livro que ele mais gostava, que o Gabriel teria dito, então somos 2. Então agora somos 3. Aí uns 3 ou 4 anos depois, eu estava em Cartagena de las Indias, no Congresso Latino-Americano, e o Fidel Camacho, esse cirurgião colombiano, me telefonou e me disse, olha, ontem jantei com o Gabriel Garcia Marques, ele está aqui em Cartagena, e contei para ele do quanto tu gosta das coisas dele, e ele perguntou se você não quer jantar com ele hoje. Imagina que convite. E eu ainda dei uma gozada, disse, vou dar uma olhada na minha agenda e tal, vou perguntar. Bom, foi um jantar maravilhoso, nós ficamos tomando vinho até de manhã.
até às 5 da manhã. Eu me lembro que quando eu disse, porque ele ficou mais impressionado ainda, o Gabriel Garcia Marques, porque eu sei o nome dos personagens dos livros dele. Quando eu disse que a Úrsula Buendia, dos 100 Anos de Solidão, é o personagem feminino preferido, meu preferido da literatura, e ele ficou numa emoção, isso foi uma coisa muito grande. Mas a janta foi numa casa que ele tinha em Cartagena das Índias, fica de frente para o Caribe, um lugar fantástico. Agora tu vê como cai no colo uma história. Eu estou no avião e do meu lado está um sujeito com um jornal, que é o Le Monde Diplomatique Brasil, que é um livro editado, um semanário editado no Brasil para francês. E a matéria de capa era assim, última entrevista com Gabriel Garcia Marques. Quando ele baixou, que ia começar a ler outra coisa, eu peguei o jornal, pedi emprestado e tal. E era uma linda história da compra da casa do Gabriel Garcia Marques. Eu contei essa história num livro, que está no livro que eu vou lançar amanhã, aqui na Saraiva, que é o segundo livro de crônicas, que é a coletânea dos sábados, que é a história da compra da casa do Gabriel Garcia, essa casa que eu conheci. A história é maravilhosa. Ele queria comprar uma casa em Cartagena de las Índias. E ele estava dizendo isso com um advogado, amigo dele, o advogado disse: o problema é que quando eles descobrem que você é o comprador, eles multiplicam o preço. Diziam: vou ver se eu consigo uma casa para você. 2 semanas depois ele voltou e disse: olha, acho que consegui. É uma casa velha, está muito depauperada, mas é um lugar maravilhoso. E é de um velho que manteve lá uma gráfica durante a vida toda. Ele ficou cego, não tem filhos e ele quer vender a casa. Só não se anime muito, porque ele quer conhecer o cara que vai comprar a casa, de tanto que ele gosta dela. Dizia: eu, para te proteger, já disse para ele que você é mudo. E aí eles se divertiram muito no ensaio, como é que seria essa conversa. Eu não imaginava essa conversa. Um cego conversando com um mudo. Aí a conversa avançou durante um certo tempo, na base do De repente ele se distraiu, se desconcentrou e disse: sim, senhor. Quando ele tinha um vozeirão, Gabriel Garcia Marques, quando ele disse sim, senhor, ouvido de cego, rapidíssimo, ele disse: eu não acredito que eu estou vendendo a minha casa para o grande Gabriel Garcia Marques. Mas o preço, claro que não pode ser o mesmo. O advogado ficou furioso. Né? Mas o senhor não tem palavra? Qual é o preço novo da sua casa velha? Ele disse: não, o senhor não está entendendo. Com as coisas maravilhosas que ele escreveu e que eu pude piratear na minha gráfica, eu consegui ter uma vida muito boa e consegui até formar o meu único sobrinho em medicina. De modo que, se ele pudesse me dar metade do valor, eu já teria dinheiro suficiente para a minha velhice. E aí, o mais bonito da história é que o Gabriel Garcia Marques disse para ele que o quarto da frente da casa seria dele para usar quando ele quisesse. E eu achei muito comovente ele ter contado que ele nunca permitiu que ninguém usasse esse quarto na esperança encantada de que um dia o cego lhe batesse a porta. Não é uma história linda. Eu estava no colo do meu vizinho de banco, né, à espera de que eu lesse para contar essa história. Né? Então, eu acho que ter a crônica como um instrumento de contar a história e ter alguma mensagem boa, construtiva, é uma forma de cultura que você pode usar do jeito que quiser. Né? E a crônica quase sempre exige que tenha um contraponto. Né? Você tem que ter uma ideia e um contraponto. Aí ela fica consistente.